Eu quero comentar sobre o vídeo do nosso irmão Luiz Miguel, onde ele diz que Caim é filho de Eva com a antiga serpente, Satanás. Antes eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, Se inscreva aí no meu canal, faça esse vídeo andar. Muito obrigado. Então Eva, após consumir desse fruto oferecido pelo serafim caído por Satanás, e esse fruto sendo uma energia muito forte, capaz de alterar completamente os sentidos de cada ser, abrindo ali os chakras, ativando eles, principalmente o chakra sexual, ela teve ali seus olhos abertos, seus olhos espirituais abertos, e ali ela teve como consequência relações sexuais com Satanás. E depois ela, já contaminada, após ter relações com o serafim caído, ela teve relações com Adão. E sim, o contexto indica isso, e não que Eva comeu uma fruta literal e que essa fruta seria capaz de alterar todos os sentidos dela. O texto deixa claro que se trata das partes da área sexual. Olha só Gênesis 3 a partir do verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto que é essa energia que eu citei aqui, e comeu, ou seja, consumiu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E sabe qual que é a palavra que é traduzida como conheceram? Iada, a mesma palavra que muitas vezes na Bíblia indica relações sexuais. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, após eles cometerem esse pecado, eles cobriram as partes íntimas. Se o pecado de Eva foi pela boca, por que então ela ficou com vergonha e cobriu as partes íntimas? Qual é o sentido de cobrir uma parte que não tem nada a ver com o pecado que ela cometeu, em tese? Os próprios termos conhecer a nudez. Bom, na parte que eu gravei aí do vídeo do Luiz Miguel, foquei bem aí no nome do canal dele e também no nome do vídeo, caso você queira assistir o vídeo inteiro. Mas veja que ele diz aí que as sentenças que Deus deu a Eva foi relacionada ao sexo, que foi dor na gravidez e também cobrir as partes genitais. Por que Deus deu a sentença a Eva relacionada à gravidez? Porque o que Deus queria era colocar uma inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Então se referia à gravidez de Jesus, por isso que foi ali sentenciado com dores de parto. Primeiro eu quero dizer para os irmãos que não existe base bíblica para dizer que algum anjo, seja ele caído ou não, tenha relação sexual, seja entre anjos ou de anjos com ser humano. Isto não acontece em parte nenhuma da Bíblia. Somente em livros apócrifos vamos encontrar alguma coisa relacionada a isso. Mas uma coisa que nós temos que entender, irmãos, é que se o livro é apócrifo, é porque Deus não quis que ele fosse incluído na Bíblia. Se Deus quisesse que ele fosse incluído na Bíblia, ele teria sido incluído. Porque nós cremos em um Deus soberano, em um Deus que tem todo o poder e que ele controla todas as coisas. Para você ter uma ideia, Deus disse através do profeta Ezequiel que ele espalharia Israel por todas as nações da terra. E depois ele a levaria de volta para a mesma terra que ele havia prometido. E no ano de 1948 ele cumpriu isso, usando a ONU para poder cumprir essa promessa que ele fez. O pessoal da ONU eram todos cristãos? Não. Não sei nem se havia cristãos ali no meio. Podia haver satanistas e qualquer outra religião. Mas Deus usou eles para cumprir a tua palavra. Porque Deus não depende do homem. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, para fazer aquilo que ele quer fazer. Então, se os livros apócrifos não fazem parte da Bíblia da igreja, é porque Deus assim não quis. Todos os livros que estão na Bíblia da igreja é porque Deus quis que ali estivesse. Existem seitas que têm Bíblias também e que montaram sua própria Bíblia. Algumas têm livro a mais, outras livro a menos, mas são seitas. A Bíblia da igreja tem os livros que Deus quis que tivesse. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê.
Não adianta você dizer eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Ou eu creio em Deus e eu creio na Bíblia por parte. Não. Se você crê na Bíblia, você tem que crer nela na totalidade. Porque você não pode fazer uma Bíblia segundo a sua vontade. Tem que ser segundo a vontade de Deus. E se você crê em Deus, você tem que crer na Bíblia. Porque a única forma de revelar-se aos homens que Deus escolheu foi a Bíblia. Fora a Bíblia, não existe revelação de Deus aos homens. Paulo disse que se houver outro evangelho que não seja aquele evangelho que foi pregado, seja considerado anátema. Então, porque Deus assim quis e assim é. Então, não existe nenhuma referência bíblica que anjos tenham tido relações sexuais com seres humanos. E também, se acontecesse isso, irmãos, Caim não seria homem. Caim seria qualquer outro ser, menos um ser humano. Seria um híbrido. Poderia ser um homem-anjo, qualquer coisa assim. Menos um ser humano. Ser humano só é da relação de um homem com uma mulher. É o sêmen do homem fecundando o óvulo da mulher. O único ser humano que nasceu sem o sêmen do homem foi Jesus. Mas Deus já havia feito uma promessa que ele nasceria da semente ou do sêmen da mulher. Então Deus operou um milagre, criou um sêmen em Maria, e o sêmen de Maria fecundou o próprio óvulo de Maria para gerar Jesus. Então Jesus é ser humano 100%. Ele foi gerado de uma semente fecundando um óvulo, um sêmen fecundando o óvulo, através de um milagre que Deus operou ali. Quer dizer, um milagre diferente, né? Porque o sêmen fecundando o óvulo, o sêmen do homem fecundando o óvulo da mulher também é um milagre, é uma operação de Deus. E outro argumento que ele usa é porque Caim não foi contado na genealogia de Adão. Caim não foi contado na genealogia de Adão porque Deus destruiu a genealogia de Caim. Quando veio o dilúvio, acabou-se a genealogia de Caim. Por isso que a genealogia passa por Sete e vai até Adão, porque Deus escolheu Noé e seus filhos, destruiu a terra e tudo que na terra há. Então a genealogia, ela passa por Noé, vai para Sete e de Sete para Adão. Não passa por Caim, porque a genealogia de Caim foi destruída. Podem dizer, mas e a esposa de Noé, as esposas das filhas de Noé? Irmãos, genealogia não conta a mulher, só conta o homem. Se ela fosse da genealogia de Caim, não contaria na genealogia de Adão, porque a mulher não é contada. Então não existe essa de que Caim é filho da serpente. Nosso irmão Luiz Miguel está enganado na sua forma de pensar. Eu acredito, pelas declarações que ele faz, ele é um servo de Deus, temente ao Senhor, crê em Jesus, nosso Salvador. Isso é importante para ser salvo. Mas com relação a Caim ser gerado pela serpente, ele está completamente enganado. E explicando, ali a serpente realmente era um animal, não como é a cobra hoje que se arrasta, porque isso foi uma sentença que Deus deu. Mas por que o diabo teve que usar a serpente para tentar a Eva? Vou ter que cortar aqui várias vezes o vídeo, que eu estou com tosse, então todas as vezes que eu tusso eu vou ter que cortar. Por que então o diabo teve que usar a serpente para tentar a Eva? Porque tudo isso fazia parte do plano de Deus. Deus queria colocar uma inimizade do diabo contra Jesus. Porque como Deus não criou lei para condenar os anjos, então Deus precisaria condenar o diabo numa batalha contra Jesus. E se ele deixasse livremente, o diabo não atacaria Jesus. E se Jesus atacasse o diabo, poderia parecer uma tirania, porque Jesus é muito mais poderoso que o diabo. Então Deus fez com que o diabo viesse atacar Jesus. E para isso Deus precisava colocar uma inimizade do diabo contra Jesus. Então por isso que Deus fez esse plano. E o diabo precisou usar a serpente para tentar a mulher. Porque se
o diabo tentasse diretamente a mulher, Deus teria que colocar a inimizade entre o diabo e a mulher. O diabo venceria a mulher. Se o diabo tentasse direto a Adão, Deus teria que colocar a inimizade entre o diabo e Adão. Porque a tentação foi direta, a sentença teria que ser direta. Aí o diabo acabaria com Adão. Se o diabo usasse a serpente para tentar Adão, Deus teria que colocar uma inimizade entre a semente da serpente e a semente de Adão. O diabo acabaria com todos aqueles que Adão gerasse. Então, Deus só permitiu que o diabo usasse a serpente para tentar Eva. Como a tentação foi indireta, então a sentença também foi indireta. Pode ver que na sentença Deus colocou a inimizade da mulher contra a serpente, porque foi a serpente que tentou a mulher diretamente. Só que a serpente tentou a mulher, não sabemos se foi incorporada ou induzida pelo diabo. Então a sentença foi indireta. Uma sentença da mulher contra a serpente e uma sentença da semente da mulher contra a semente da serpente. Então, quando Jesus foi nascer, Deus criou uma semente em Maria e aí Jesus nasceu. Quando nós vemos lá em Apocalipse capítulo 12, o diabo desce para tragar o filho da mulher, porque ele está com inimizade contra Jesus. Por isso Deus precisou ficar escondendo Jesus. Jesus se escondia também porque não era o momento dele morrer. O diabo ficou o tempo todo tentando matar Jesus, mas só foi permitido na hora certa. Então, quando Deus permitiu que o diabo viesse matar a Jesus, ferir o calcanhar de Jesus, então ele conseguiu ali cumprir com o plano de Deus. Porque Jesus ainda vai ferir a cabeça do diabo, lá em Apocalipse 20, quando lançarem ele no lago de fogo. Amém? Então o nosso irmão Luiz Miguel está enganado com relação a Caim ser filho da serpente, ser filho do diabo. Não, Caim foi filho de Adão mesmo, e Deus acabou com a genealogia dele. E tem pastores aí que pregam, né, que a marca que Deus colocou em Caim é a cor negra, por isso que o africano sofre. Não, irmãos, a genealogia de Caim acabou, tá? A marca de Caim acabou no dilúvio. Não existe descendentes de Caim mais. Então é isso daí. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado.